Nesse vídeo, vamos trazer aqui, gente, flagra preocupante do Bahia com relação à peça do nosso ataque. Vocês vão entender essa situação, inclusive com direito a perspectivas em relação a eventual retorno ou não nessa temporada. Além disso, vamos trazer também análise sobre o jogo para completar situações envolvendo a tabela e a situação do Bahia. E isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje mais um Plantando Bara, mas a gente disse aquela dica para você aproveitar que você já conhece, falou em GoCase, usa o cupom Bara Bahia. Não tem segredo, clique no link que eu deixei fixado no comentário também na descrição do vídeo. Eu pegue o seu celular e aponte para esse QR Code que está aqui no cantinho da tela, que você vai ter acesso ao site da GoCase com muita promoção legal, viu, gente? Vale muito a pena você dar essa geral. Agora, você pode usar o cupom Bara Bahia com valores aí a partir de R$ 99,00, com produtos a partir desse valor, e com detalhe aqui, ó, Go Black antecipada, viu, gente? A Black Friday está sendo antecipada na GoCase com muito desconto, e tudo isso você pode, inclusive, usar o cupom Bara Bahia. Tá aqui, inclusive, essas capinhas eu sempre indico, eu uso, as garrafas também eu uso, esses copos, inclusive, com a tampa, tá com a promoção show de bola, vejam aqui, de R$ 179,90 para R$ 99,90, 44% de desconto, fora também o desconto do cupom, que ainda vai aumentar mais ainda esse desconto. E a minha dica para você que tem pet tá aqui, gente. Peitoral Pet tá aqui com o escudo do Bahia, coleira Pet, bem legal, aproveita aí para ter uma promoção show de bola. Chega junto aí, garanta as vantagens com a promoção na GoCase usando o cupom Bara Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com relação à tabela. Derrota dolorosa para o Bahia, uma derrota cachapante, uma derrota, né, que realmente foi a cara do Bahia fora de casa, mas essa foi pesada, acho eu, porque Bahia, mais uma vez, depois de criar expectativa jogando em casa, não teve, né, praticamente resistência. Foi o primeiro tempo sólido do São Paulo, poderia até ter sido o maior resultado. E no segundo tempo, o São Paulo controlou o jogo numa boa e o Bahia pouco esboçou, tirando inclusive no jogo todo aquela chance de Jean Lucas e a cabeçada de José. Mas está aqui a situação da tabela: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, que venceu a sua partida, venceu o Sport fora de casa por 2-1. Então vejam que abriu 6 pontos do Bahia, praticamente um G4 aqui consolidado. E tem Bahia e Botafogo aqui, quinto e sexto lugar, com detalhe, viu, gente? Botafogo enfrenta hoje a equipe do Santos. Se o Botafogo vencer, o Botafogo chega aos 49 pontos, com 14 triunfos também. E pelo saldo de gol, deve ultrapassar o Bahia. Outra questão que preocupa, Fluminense, gente, se aproximou do Bahia, está com 44 pontos. Então é ter muita atenção. E agora, né, 30ª rodada, faltam 8 jogos para o Bahia. E o Bahia tem que começar a pontuar, inclusive fora de casa. Isso tem feito muita diferença. Sobre isso eu vou trazer aqui, inclusive, essa situação dos últimos jogos nossos, fora de casa, contra time da Série A. O Bahia perdeu para o São Paulo, perdeu para o Vitória, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Vasco de 3-1, Ceará e Bahia empatou 1-1, perdeu para o Fluminense e perdeu para o Mirassol. Então vejam vocês, inclusive com detalhe ele botou asterisco, o Vina perdeu um gol feito no último lance. Então vejam que é um recorte considerável para a gente entender que o Bahia vem muito abaixo fora de casa. E não é obra do acaso, não é detalhe, não, longe disso. Também não entendo que seja apenas aspecto anímico, de atitude, não é também só isso. Eu acho que me parece também ser algumas questões envolvendo o treinador Yeltsin com relação à leitura do adversário jogando em casa. Eu acho que deixou a desejar. Mais uma vez, inclusive, e o São Paulo conseguiu neutralizar as valências do Bahia, é bom se diga. O São Paulo sonegou espaço para o Bahia, além disso, anulou a Ademir, e aí também, para completar, passeou no entrelinhas exposto do Bahia com o Luciano e com o Lucas, bem posicionados para o Crespo, que para mim deu uma tática insane, e junto a isso, todo o restante do combo que a gente já conhece. Sobre isso eu vou trazer, inclusive, algo que preocupa para a próxima partida, tá aqui, gente, simplesmente, até o momento o Bahia vai enfrentar o Bragantino com 6 desfalques. Ademir suspenso, Matheus Sanabria lesionado, Gilberto lesionado, Everton Ribeiro recuperação, que é Alexandre lesionado, Eric Puga em transição. Tendência tá ali, né? Com asterisco é que Eric Puga volte. Eu acho que ele pode voltar figurando no banco. O Bahia deve ir com o William José, Thiago e Kaique no ataque. Então vejam vocês que a situação realmente é extremamente preocupante para o nosso tricolor de aço. Sobre essa derrota do Bahia, vamos trazer aqui, gente, essa análise consistente de Cássio Cardoso para depois de comentar um pouco mais. Tá aqui, ó. Amigos e amigas da Rádio Sociedade da Bahia, nesse sábado à noite a gente tá vendo um filme repetido, né? Sábado é legal ver filme, né? Mas nem sempre o filme é bom. E esse que o Bahia protagoniza, na figura do Rogério e dos times que são escalados por ele, longe da Fonte Nova, ele já tá gastando a fita. É mais uma performance do Bahia, fora de casa, que deixa a desejar. O Bahia
sai da Fonte Nova e deixa a competitividade lá. Não leva para as suas viagens. Nem a viagem de ônibus entre a Fonte Nova e o Barradão. Mesmo pegando um São Paulo que vinha de 7 derrotas em 8 jogos nas últimas partidas, o Bahia foi uma presa fácil para o adversário. Vulnerável, disperso, lento. Um time que protagoniza ali uma mudança de face, uma mudança de personalidade que chama a atenção por ser tão destacada fora de casa do time que se apresenta dentro de casa. Olha que é tão destacada que não adianta o buraco onde está enfiado o seu adversário. Não é suficiente. Se o seu adversário é o Vasco, que não tem um Ryan, não é suficiente. Se o seu adversário é o Ceará, que não tem um Pedro Raul, não é suficiente. Se o seu adversário é o Fortaleza, devastado politicamente, na estreia de um técnico chamado Renato Paiva, não é suficiente. Se o seu adversário é um Sport desfalcado e já encaminhado para o rebaixamento, não é o suficiente. Se o seu adversário é um Vitória, pressionado, jogando a vida, pois se não vencer, pode praticamente encaminhar um rebaixamento, não é suficiente. O Grêmio, sem time, sem organização, sem confiança, não é suficiente. O São Paulo, que perde 7 de 8, não é suficiente. O Vasco, eu quero lembrar, que não vencia desde maio até setembro em São Januário, não é suficiente. O Bahia, ele tem uma capacidade de superar obstáculos em casa que é inversamente proporcional à capacidade de superar adversários vulneráveis fora. E essa performance, ela não combina, essa rotina, ela não é sustentável com quem vai buscar a primeira prateleira, para quem vai buscar o protagonismo. Então, eu estou resignado, Magrini, amigos da Rádio Sociedade, Breno Menezes, resignado que esse é o Bahia de 2025, fora de casa. E estou esperançoso de que nas partidas em casa o Bahia possa fazer ponto suficiente. Se fizer os 12 que restam, chega a 61. Talvez seja suficiente para ir, no mínimo, no G6. Mas é frustrante assistir tanto desperdício. Assistir tanta oportunidade jogada fora. E não estou falando nem do gol perdido de forma indecente pelo Jean Lucas, que repete também no filme, né? Porque ele não consegue chegar, ele faz gols difíceis de serem feitos, mas esse que ele chega na cara do gol ele não consegue converter. Aí, realmente, é muito difícil projetar um sucesso em 2025 se esse traço parece tão consolidado, tão arraigado dentro do Bahia desse ano. Espero que em 2026 isso seja combatido frontalmente na organização do time, porque é um padrão que não combina com a excelência que está se buscando no Bahia. Jogo contra o São Paulo determinado, com o São Paulo desesperado para o jogo acabar, sem conseguir sair com qualidade do seu campo de defesa, e mesmo assim tendo as principais chances do segundo tempo, é uma vergonha para o Bahia. O jogo ter acabado no intervalo é uma vergonha para o Bahia. E eu falei aqui no comentário, que o jogo não tem nenhum sinal de que o jogo terá um destino diferente. Então, não é escalação, não é ausência de jogador, não é sequência e cansaço. Nada disso explica porque todos esses contextos já foram experimentados no lado bom e no lado ruim. Você já teve adversário vivendo um bom momento, vivendo um momento ruim. Você já teve o Bahia desfalcado e completo. Você já teve o Bahia descansado e cansado. E a performance é basicamente a mesma. Lento, disperso, pouco inspirado, vulnerável. Eu não sei o que o Rogério vai poder dizer, mas o fato é que, já quem está falando aqui, nosso parceiro Ferreira Costa, o Bahia está construindo uma imagem dúbia de um time que, se você sai para enfrentar na Fonte Nova, você vai ter problemas, mas que todo mundo tem ansiedade em receber em casa, porque sabe que será feliz vendo o Bahia como visitante. Então, a lamentar, Magrini, mais um episódio desse museu de grandes novidades, que é o Bahia na Série A. Gente, mas pura verdade. Difícil até explicar essa situação. Eu, assim, pelo menos em relação a esse jogo, eu vejo que sim, não fez a leitura correta do adversário, foi surpreendido.
veio dessa forma, né? E o São Paulo foi melhor. O placar foi justo. O São Paulo sobrou no primeiro tempo, o Luciano muito inspirado. O Bahia não teve essa peça para fazer a diferença. E coletivamente o Bahia deu espaço para o São Paulo, mas também, por outro lado, o São Paulo sonegou completamente espaço para o Bahia, Ademir completamente anulado, enfim, foi o que vimos, e Ceni não teve repertório suficiente para reverter essa situação que a gente viu. Falar sobre isso, né, além da queda, o coice, né, além da queda, o coice, e a situação está aqui, gente, inclusive eu postei lá na rede social Orb, em breve eu devo conseguir mais convite para vocês, mas quem já está por lá pode convidar 3 pessoas, e além disso... você já sabe, né? A rede social privada, só mediante convite, bem legal, e tudo sobre o nosso tricolor de aço. Tá aqui, gente, a Orb. Lá eu postei, né? A Associação de Comunicação do Bahia informa. O lateral Gilberto foi substituído após sentir um desconforto na coxa direita, ou seja, lesão muscular. Já o atacante Sanabria sofreu uma entorse no joelho esquerdo. 2 atletas serão avaliados em Salvador. Então tá aí, gente. Essa situação, além da queda do coice, e aí vou trazer flagra aqui, situações envolvendo o Sanabria, muito preocupantes, que eu vou trazer, inclusive, a sequência com direito também a uma perspectiva. Tá aqui ele durante o jogo. Né, ele se levantou, depois deitou de novo e começou a chorar. Próprios jogadores do São Paulo preocupados com o Sanabria, ninguém vai chorar à toa, com certeza foi muita dor. Depois saiu do campo, e vejam vocês aqui, ele no próprio carrinho da maca com o médico do Bahia, também com muita dor e chorando, e vejam vocês, em 12 minutos, mas foi na verdade com 10 minutos. E aí prossegue com esses registros, e aí vem um flagra que é mais preocupante, lá na live do nosso querido Puco, teve esse registro dele, flagra, né? O Vô de Bahia postou aqui, Sanabria de muletas e com a perna esquerda imobilizada. É um flagra, gente, extremamente preocupante. Tá aqui, deixa eu ampliar para vocês a imagem, que é a perna esquerda e aqui as muletas. Vejam vocês que nesse estado, realmente a situação é muito preocupante. Muletas e a perna já imobilizada. E para completar essa cena aqui também de lá, e que realmente chama muita atenção, tá aqui, gente, ele simplesmente na cadeira de rodas. Realmente muito preocupante, um flagra aí que deixa a gente extremamente preocupado, até porque não sabemos efetivamente quando o Pulga vai voltar, se vai voltar no próximo jogo, em que condição vai voltar, então realmente, além da queda, como se fala, o coice. E aí eu vou trazer para vocês, que eu andei até pesquisando para ter uma noção exata, né, para trazer para vocês. E tá aqui, gente, né? Para quem não viu nada a respeito, e a gente tá aqui para trazer para vocês. Vou até ampliar um pouco mais aqui essa imagem para a gente trazer, né? Vejam vocês a perspectiva, claro, né? Não é ciência exata, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas ele vai fazer exame e vai depender do seguinte, a gente, né? Entorse no joelho. Se for leve, grau 1, estiramento leve do ligamento com recuperação em 1 a 2 semanas, ou seja, lá para meados de novembro. Se for moderada, grau 2, aí seria a ruptura parcial do ligamento, que pode levar de 4 a 8 semanas para se recuperar. Ou seja, se for essa segunda possibilidade aqui, provavelmente já estaria fora da Série A, cuja última rodada é 7 de dezembro. E grau 3 piorou, né? Ruptura completa do ligamento, eu acho que não foi, espero, né? Aí seria de 6 meses a 1 ano para o retorno completo à atividade. Então, ou grau 1 ou grau 2. Pela situação ali dele, de repente, pelo impacto, pode ser estiramento leve do ligamento grau 1, mas pelo sofrimento dele, eu não duvido de ter acontecido uma ruptura parcial. E se isso aconteceu, gente, mais um fora da temporada pelo nosso tricolor de aço. É realmente impressionante, sabe? Um jogador que cresceria muito até o final da temporada, mas enfim, né? Aguardemos aí a oficialização por parte do Bahia, mas é um flagra extremamente preocupante. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. Aproveita aí, gente. Falando em Case, usa o cupom BARABAHIA, você já sabe. Tamo juntos, saudações colores. Até a próxima.